Meruoca total, os temas novo. Bem, empresários amigos do canal Meruoca Total, a gente continua fazendo as entrevistas com gente relacionada à política de Meruoca. Estamos aqui hoje com o doutor Paulo, para ele falar um pouco mais sobre o que aconteceu há alguns dias, que foi a entrada de um pedido de impugnação da candidatura do candidato Fonteles. Hoje a gente temos aqui com o Dr. Paulo para ele falar um pouco mais para vocês, algo relacionado a isso. Mas antes eu gostaria que o Dr. Paulo se apresentasse um pouco aí para vocês, e já desde já, gostaria de agradecer pela colaboração, pela oportunidade de a gente estar fazendo essa entrevista. Olá, Dr. Paulo, tudo bem? Pode se apresentar aí para o pessoal. Boa tarde, telespectadores desse canal da internet. É importantíssima a iniciativa do Otoniel, que ele leva ao conhecimento das pessoas de Meruoca assuntos pertinentes ao seu cotidiano, à sua vida diária, ao seu dia a dia, e mais do que justo, ao eleitor, ao cidadão de Meruoca ter conhecimento do que está acontecendo nas eleições de 2016 no município de Meruoca, porque com essas eleições nós vamos decidir os próximos 4 anos. Bem, eu sou advogado militante, milito no direito eleitoral, já tenho uma experiência de 18 anos na área e estou como advogado e representante da coligação Meruoca Acredita, que tem como candidatos na coligação majoritária o Fonteles, Francisco Antônio Fonteles, e o Rubens Vasconcelos, o Rubinho. Bem, Dr. Paulo, há alguns dias atrás, o pessoal que vem acompanhando nosso canal puderam estar acompanhando, inclusive, uma entrevista que a gente fez com o Dr. Aurélio Gabriel, que faz parte, que é advogado do então atual candidato também, Carlos José Magalhães. Nessa entrevista, ele pôde falar para a gente diversas questões. Entre uma dessas, ele falou também sobre o pedido de impugnação que ele entrou com relação à candidatura do Francisco Antônio Fonteles. O que você poderia nos dizer sobre isso, doutor? É pertinente e muito importante a sua pergunta. Os fatos, o que existem de fatos? Existe concreto o pedido de registro de candidatura do candidato Antônio Fonteles, e dentro desse registro de candidatura, onde foram comprovadas todas as causas de elegibilidade, certo? E a não ocorrência de nenhuma inelegibilidade, existe uma impugnação ao registro de candidatura da coligação do Solidariedade, Partido Solidariedade. Sobre que aspecto é esse pedido de impugnação? Esse pedido de impugnação é com a tese gerada a partir do artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, que expressa, certo, que as condições de inelegibilidade seriam decorrentes de lei complementar, certo, e seriam para a função de prefeito, vereador ou qualquer outro cargo eletivo, seriam vistos a situação da moralidade e da probidade administrativa da vida pregressa, certo? Então, com força disso, com fundamento desse artigo 14, parágrafo 9, certo, da Constituição Federal, foi dada entrada nesse pedido de impugnação por colegas advogados da coligação adversária. Nesse pedido, nós verificamos assim 2 erros graves que temos certeza do deferimento da candidatura de Fonteles por força disso. Primeiro, certo? O artigo 14, parágrafo 9, ele não é auto-aplicável. Tem uma súmula do TSE que diz que por ele não ser auto-aplicável, certo? Ele teria que ter a acentuação da lei complementar para a sua aplicabilidade. E a lei complementar, ela vem colocando, dentro dos casos de inelegibilidade, que descreve, certo, o parágrafo primeiro, do inciso, o parágrafo primeiro, inciso, salvo engano, inciso 4º, parágrafo primeiro, a linha G, certo? Inciso 4º, parágrafo primeiro, a linha G,
certo? Da Lei 64/90, que relata que você só perde a elegibilidade, você só fica inelegível por qualquer ação transitada em julgado, tá entendendo? Depois do julgamento, em órgão colegiado de segunda instância. O Francisco Fonteles, nem o Rubens, certo? Eles, nenhum dos dois, eles têm caso algum de ação julgada. Eles não têm nenhuma ação penal possível, condenatória julgada. Se assim fosse, se a tese dos colegas advogados fosse, tá entendendo, palpável, nós não teríamos, talvez no país hoje, um só político candidato. Porque os próprios grandes políticos do estado do Ceará, como Cid, como Ciro, né, como Eudício Oliveira, como muitos outros, todos eles têm uma ou outra ação que eles respondem na justiça. Mas existe uma coisa maior no nosso direito, que é o chamado presunção de inocência. O artigo 5º da Constituição, ele fala que ninguém pode ser considerado inculpado antes de todas as instâncias serem esgotadas e julgadas. Nós não podemos considerar a pessoa culpada por um simples fato de um processo. Veja, Antoniel, se isso assim permitisse, né, até por irresponsabilidade, até por força de qualquer ato de transformar a vida da pessoa de proba em proba, você poderia muito bem, tá entendendo, um dia querer se candidatar e eu, tá entendendo, sabendo dessa sua pretensão, entrar com ação contra você, dizendo que você me caluniou, dizendo qualquer outro fato, e dizer, olha, ele responde a uma ação. Só que a nossa lei diz que só pode, tá entendendo, haver a pecha de inelegível com o trânsito em julgado da ação. Para os telespectadores entender o que é o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é o encerramento de todas as instâncias dessa ação ser julgada em momento final por um tribunal, certo? Ou então por um juiz monocrático, um juiz de primeiro grau, mas que ela seja julgada, tá? Então, mesmo respeitando a tese dos colegas, eu vejo a falha nessa tese e tenho certeza de que o Fonteles terá o seu exercício de candidatura deferido e vai concorrer e vai, se assim Meruoca quiser, né, a população de Meruoca quiser, a população de Meruoca votar, vai sim ser o prefeito de Meruoca por 4 anos. Doutor, mas assim, eu sei que tem um pouco de diferença com relação ao que está acontecendo no atual momento e o que aconteceu no ano de 2012 com relação à candidatura do PT, né? Mas vocês não têm algum tipo de medo que isso possa vir acontecer por uma eventualidade? Veja bem, não existem eventualidades no direito. O direito, apesar de ser uma ciência humana, certo? Que ela exista situações onde você consegue debater as teses, consegue debater a lei, que a norma é aberta para interpretações, a eventualidade no direito não existe dessa forma. Porque a regra no direito eleitoral é a pessoa ser elegível, certo? E ter os seus direitos políticos, né, consagrados. Tá? O que são as causas de elegibilidade que a lei enumera? A lei enumera 4 causas de elegibilidade. A primeira causa é você ser maior, né, ter 18 anos ou maior de 18 anos, para ser elegível a alguns cargos. A segunda é você ter seus direitos políticos, ou seja, você poder votar e ser votado. A terceira é o pleno exercício desses direitos. O pleno exercício desses direitos é você não ter condenações, certo? Na esfera administrativa ou criminal, é você não ser interditado, né? São esses. E a quarta, você ser filiado a um partido político, certo? Então, o Fonteles ele gosta de todas elas. A diferença do ato presente para o ato de 2012, qual é? O João Coutinho ele já foi para a eleição com a condenação. Ele já havia sido condenado. As instâncias já tinham sido todas esgotadas. O João Coutinho ele já tinha, já tinha saído, né, numa lista de inelegíveis. Então, quando o Ministério Público entrou pedindo a impugnação do registro de candidatura do João Coutinho,
todas as instâncias já haviam sido vencidas, né? Ele já tinha consciência, tá entendendo, de que tinha elegibilidade. Nesse fato, não existe uma ação do Fonteles julgada nem em primeira instância. Nem em primeira instância. Existe sim, né, como todos sabem, é de notório saber aqui em Meruoca, que houve uma situação, por força de denúncias que se diga vazia, que o Fonteles irá provar na justiça de que não teve qualquer envolvimento, né, com as ações da Operação Serra Limpa, certo? Isso ainda vai ser motivo de prova, porque não se iniciou nem a instrução, não houve qualquer audiência, né, para se ouvir qualquer testemunha, ainda está na fase de provas, certo? E isso vai ser provado da inocência do Fonteles. Bem, doutor, eu acho que é com relação a isso, cara, que eu gostaria, cara, doutor, de mostrar um documento que eu recebi. Porque ultimamente é assim, eu não sei o que está acontecendo, que madrugada sim, madrugada não, aparece um papel aqui na porta da minha casa, a gente pega e criticando o candidato A, o candidato B. Eu gostaria de mostrar isso para você, ver se você poderia nos explicar. Bem, isso aqui, telespectadores, isso aqui é crime eleitoral. Isso aqui é documento apócrifo. O que é o documento apócrifo? O documento apócrifo é todo aquele que não tem identificação do seu emissor, de quem está emitindo o documento. Se tem tanta certeza, certo, da situação do que investiga a Operação Serra Limpa, por que não assinam um documento? Por que não dizem de onde vem esse documento? Isso aqui essa situação, ela fica para os covardes. Covarde é aquela pessoa que não se utiliza de omissão, certo? E não garante o que diz. Porque se garante o que diz, é só assinar aqui o documento. É só dizer de onde veio. Certo? Agora isso aqui é crime eleitoral. Tá? Isso aqui a gente tem que apurar, tá entendendo? Na esfera criminal, junto à justiça eleitoral. Todos sabem o que houve em Meruoca. Todos sabem o que acontece em Meruoca. Então não precisa, tá entendendo, ficar levantando esse tipo de coisa dessa forma, tá entendendo? Da forma covarde, se omitindo, escondendo-se atrás do anonimato, para que as pessoas tenham conhecimento. O discernimento hoje que a população de Meruoca tem que fazer é: se houve uma boa gestão do Fonteles na época da prefeitura, se os seus concorrentes, né, têm condição de fazer uma boa gestão, e quais são as melhores propostas para Meruoca. Ganhar a eleição no tribunal, tá entendendo, já se provou na história que não se ganha. O povo, ele não é envolto a engodos. Não se ganha eleição em tribunal, se ganha eleição no voto. Se ganhar a eleição com factoide, né, com invenção, com notícias onde se escondem atrás do anonimato, né, que pegam a pecha de falsas, que a gente nota que isso aqui, Antoniel, a gente nota que isso aqui é uma montagem. A gente nota que estão fazendo montagem, querendo dar um ar de notícia, certo? Aqui se verifica que não é. Todas as provas estão nos processos e o Fonteles vai ter a oportunidade dele de provar a inocência dele, e Meruoca vai saber reconhecer, tá entendendo? Se ele foi um bom prefeito ou não. É isso que acontece. Nós estamos colocando aqui, né, a composição de 4 candidaturas em Meruoca. E das 4 candidaturas o povo deve escolher uma. Certo? Não existe, nós não podemos fazer qualquer comparação com o que aconteceu em 2012 com o que acontece agora. É um desserviço à população quem está fazendo esse tipo de comparação, porque naquela época foi uma coisa totalmente diferente, hoje é outra.
Não se pode dizer, tá entendendo, de maneira alguma que o Fonteles tem qualquer ligação com a Operação Serra Limpa antes de ser o processo julgado e ser apurado as provas. Não se pode, de maneira nenhuma, acreditar qualquer crime, seja A, B ou C, certo? Sob a acusação e sob o manto do anonimato. Os anônimos, eles têm a pecha de covarde. Tudo que se faz escondido no anonimato, na calada da noite, na madrugada, tem a pecha de covarde. Eu aprendi na faculdade, né, quando do diálogo de Platão à República. Platão foi um grande filósofo grego, e nesse diálogo de Platão, né, discutindo sobre a República Ateniense, sobre o que seria ética e moral na República Ateniense, ele dizia sempre que quando se vem buscar qualquer coisa na calada da noite, certo? Você tem que pesar aquilo que se busca, né, sobre o manto da calada da noite, sobre o escuro da noite, você tem que pesar sobre a profusão da ética. Né? Ou seja, será que é ético eu me esconder atrás de um panfleto? Se eu não tenho coragem de dizer? Quem tiver coragem de apontar o dedo, que aponte. Certo? As pessoas públicas, elas têm que ter consciência de que serão julgadas conforme seus atos. E o que a população de Meruoca tem que fazer é isso, é ter um julgamento livre. Livre de notícias falsas, livre de factoide e livre de panfletos, né, apócrifos, sem identificação nenhuma. Tá? Então, é isso que eu tenho para dizer sobre o panfleto. E tenho a dizer também à população de Meruoca, se tranquilize. Meruoca terá 4 candidatos nessa eleição 2016, e desses 4 candidatos será escolhido um prefeito, certo? E esse prefeito que foi escolhido, se assim Meruoca entender, for o prefeito Fonteles, ele terá os 4 anos dele de mandato, certo? Somente Deus pode tirar esses 4 anos dele de mandato, tirando a vida dele, ocorrendo algum fato, né, que seja superior à vontade dos homens. Mas que hoje o processo nem em fase probatória está, não se pode acreditar a pecha de culpado em que não houve nem uma fase de instrução, nem um julgamento. Bem, gente, nós estivemos aqui ouvindo os esclarecimentos do advogado do candidato a prefeito Fonteles, Dr. Paulo. Eu gostaria de agradecer desde agora a sua participação no nosso canal, para estar esclarecendo todas as dúvidas que muita gente que acompanha o canal podiam estar tendo. E gostaria de perguntar se você teria alguma coisa a acrescentar antes de a gente finalizar. Bem, o que eu tenho a acrescentar, espero que as eleições de Meruoca sejam eleições limpas, sejam eleições onde se supere, né, a má política, a política suja, a política do engodo, né, e que a população de Meruoca, ao final desse pleito, se orgulhe de dizer que escolheu e escolheu bem. Né? Então, é isso que eu passo à população de Meruoca, que se tranquilize quanto à situação da candidatura do Fonteles. Fonteles será sim candidato, certo? Nós vamos ter o julgamento dessa ação, já estive despachando com o promotor e com o juiz hoje. Nós vamos ter o julgamento do registro de candidatura durante esses dias, né? Até o dia 12, que é o prazo final para esse julgamento. Nós vamos ter sim o deferimento da candidatura do Fonteles, e que com esse deferimento, né, nós teremos sim um pleito onde Meruoca poderá escolher de seus 4 candidatos, e que desses 4, certo, escolha que tem as melhores propostas. É isso aí. Estivemos aqui falando mais uma vez com um dos representantes dos candidatos a prefeito de Meruoca. Para vocês, telespectadores do canal Meruoca Total, Antônio Silva, na cobertura das eleições de 2016. Meruoca Total, um big buzz novo.